Salve amigos do Jornal do Carro, tudo bom? Sou José Leme, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. E vocês pediram muito esse vídeo pra gente, então a gente conseguiu e trouxe esse comparativo para vocês. Carros familiares de 7 lugares, SUV, o carro da moda no Brasil. Então a gente vai descobrir um pouco sobre as diferenças e qualidades entre dois modelos muito procurados. O Volkswagen Tiguan e aqui do outro lado, o novato Caoa Chery Tiggo 8. Os dois modelos são carros familiares, têm 7 lugares e tem uma infinidade de equipamentos. E agora eu vou mostrar um pouco mais para você do que cada um oferece e qual a diferença entre eles. Então, roda a vinheta. Bem, antes da gente começar a falar sobre os carros, gostaria de pedir para vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrever aqui embaixo, então clica aqui embaixo. Se você já é, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e todas as novidades que a gente coloca no nosso canal do YouTube. Então vem comigo. Começando a falar um pouco sobre a origem desses carros. No caso do Tiguan, ele vem importado do México e essa daqui que concorre com o Tiggo 8 é a versão intermediária, porque é importante lembrar que a versão de entrada do Tiguan ela tem apenas 5 lugares. Então essa daqui é a versão 250 TSI Comfortline. Já o Tiggo 8 é a versão única à venda no país. Ele só tem uma versão bastante completa e a gente vai entrar em todos os detalhes desses carros. Mas agora eu vou falar um pouco sobre os preços dos dois produtos. O Tiguan ele está tabelado a 175, 140 mil reais, enquanto o Tiggo 8 é vendido a 168.600 reais. Ele chegou a ter um preço promocional que ficava abaixo de 160 mil reais no lançamento dele, mas esse já era o preço original dele lá no lançamento, ou seja, quando acabou o valor promocional, ele já tinha esse valor de 168.600 que ele está sendo vendido agora. Falando um pouco sobre motores, os dois carros usam o mesmo conceito de motorização. E o que a gente está falando? A gente está falando de motores 4 cilindros e turbo. No caso do Tiguan, a gente tem um motor 1.4 turbo de 150 cavalos e 25,5 kg de torque. Já no caso do Tiguan, a gente tem um motor 1.6 turbo de 187 cavalos e 28 kg de torque. A diferença entre os modelos aqui, obviamente, além da litragem do motor, está no fato de que o Tiggo 8 tem também injeção direta de combustível. Então, ele é um motor mais moderno do que o 1.5 que a Caoa Chery utiliza nos outros SUVs dela, como o 5X e o Tiggo 7. Uma questão que sempre é muito perguntada pra gente, então a gente trouxe dessa vez para esse comparativo, é a questão de consumo dos carros. No caso, outra diferença que a gente tem entre o Tiguan e o Tiggo 8 é o tipo de combustível. O motor 1.4 turbo do Tiguan ele é flexível, então ele pode trabalhar tanto com etanol quanto com gasolina em qualquer proporção. Já o motor do Tiggo, ele trabalha única e exclusivamente com gasolina por enquanto. Falando de consumo do Tiguan, a gente tem 6,8 e 8 km com etanol na cidade e na estrada, e com gasolina ele faz 10,1 na cidade e 11,7 na estrada. Já no caso do Tiggo com o motor 1.6 turbo, os dados de consumo, no caso só com gasolina, são de 9,8 na cidade e 12 km por litro na estrada. Então ele é um pouquinho pior do que o Tiguan na cidade, mas é um pouco melhor do que o Tiguan na estrada. E isso daí não é só uma questão de motor, aí a gente entra também numa outra questão, que é o câmbio que esses carros utilizam. No caso do câmbio, os dois apostam na mesma tecnologia, que é um câmbio automatizado de dupla embreagem, mas ainda assim eles são distintos. No caso do Volkswagen, ele usa um câmbio automatizado de 6 marchas, enquanto o Tiggo aposta num automatizado de 7. Só para lembrar uma questão, no Tiggo, esse automatizado é diferente do automatizado que vai nos outros carros, nos outros SUVs, do 5X e no 7. Por quê? Lá ele é um câmbio automatizado mais seco, aqui ele é banhado a óleo. Em termos práticos, a diferença é que você consegue trabalhar com um câmbio que
que esquenta menos, tem uma refrigeração melhor e que também oferece menos tranco por ele estar trabalhando em óleo. Então você tem menos atrito entre as peças e com isso você consegue aí trabalhar de uma maneira mais suave. O câmbio DSG da Volkswagen é o que a gente já conhece, é utilizado em vários carros, ele era utilizado no Jetta da antiga geração, ele é utilizado em outros tantos produtos da marca, foi utilizado também no Golf 7, antes do carro receber algumas mudanças e ser nacionalizado, e no Tiguan ele foi mantido exatamente por carro vir de fora. Agora a questão é, vale a pena esse ou aquele? Uma questão aqui bem distinta entre o Tiguan e o Tiggo 8, para quem gosta de um pouco mais de esportividade, o Tiguan ele oferece a troca de marchas pelas aletas atrás do volante. Então você tem essa questão, além de ser um pouco mais prático, ele fica mais simples para você fazer as trocas de marcha quando você quer que o carro responda um pouco mais rápido. Já no caso do Tiggo 8, a gente não tem essa opção. Se você quiser fazer troca de marcha de modo manual, você tem que fazer pela alavanca. Você puxa a alavanca aqui para o lado esquerdo e aí o câmbio fica no modo manual. Essa função o Volkswagen também oferece. Então, assim, o que ele tem a mais nesse caso é um pouquinho a mais de comodidade e, para quem gosta, também um pouco a mais de esportividade. Mas falando agora um pouco sobre essa questão, esse motor é mais potente, tem mais torque do que o Volkswagen. Isso faz diferença na prática, Zé? Sim, faz. Principalmente em retomadas e acelerações. A gente consegue perceber com o carro cheio, principalmente, como as respostas do Tiggo 8 são mais vigorosas do que as respostas oferecidas pelo Tiguan. Isso sempre foi um pouco calcanhar de Aquiles do Tiguan desde que ele chegou nessa nova geração ao país, porque ele ficou um carro muito maior, é um carro muito mais espaçoso, mais familiar do que era a antiga geração, mas isso foi cobrado no uso do motor 1.4 turbo, porque ele trabalha, digamos assim, de uma maneira muito justa. Se você está com um carro cheio de carga, com 4 adultos, 5 adultos ou até 7 pessoas e mais carga, você vê que o carro demora a responder, particularmente para retomadas e ultrapassagens. Ele fica lento nesse quesito, nesse sentido. Na cidade você já não tem essa sensação, você não tem essa sensação de tanta falta de torque, principalmente quando você precisa, mesmo quando a gente está falando de uma cidade que tenha aclives, muitas subidas, muitos morros, você consegue lidar bem porque as velocidades são mais baixas. Já o caso do Tiggo, a gente realmente percebe que esse torque a mais, são 3 kg de torque a mais, mas também a potência extra, ele consegue fazer uma entrega bem mais vigorosa e mesmo quando você está com o carro cheio, ele consegue responder bem e ele não tende a ter aquela falta de fôlego que a gente sente no Tiguan quando a gente está com o carro cheio, quando a gente está fazendo uma viagem, precisa ir fazer uma ultrapassagem na subida, passar um caminhão numa serra ou algo do gênero. Falando um pouco sobre as dimensões desses dois modelos. Não à toa eles são rivais, mas eles também são bem parecidos entre si, quando a gente está falando de números. Os dois têm 4,70 de comprimento. Aonde a gente tem uma diferença um pouquinho maior é no caso do entre-eixo. O Tiguan, que é baseado na plataforma MQB, ou seja, é a mesma plataforma que a gente encontra desde o Polo, ele tem 2,79 de entre-eixos. Já o Tiggo tem 2,71, ou seja, ele tem um pouco menos de entre-eixo. E no que isso conta no caso do carro? A gente percebe como o carro foi configurado aí no caso. O Tiguan, ele tem um pouco mais de espaço, ele é bem mais amplo, tanto para quem vai na frente, como para quem vai na fileira do meio. A terceira fileira, nos dois casos, obviamente, ela é feita basicamente para criança. Então, assim, não é assim, você consegue colocar um adulto para viajar, tanto no Tiguan quanto no Tiggo 8? Consegue, mas não é o ideal, ele vai ficar apertado, falta espaço para os pés também, mas se precisar, você consegue carregar um adulto ali, mas obviamente não é o ideal. A segunda fileira de banco dos dois modelos, como a gente já sabe, tem Isofix, que é o sistema de fixação de cadeirinhas ou de assento de elevação para bebês. Quando a gente fala de outras dimensões desses carros, o Tiguan tem 1,83 de largura contra 1,86 do Tiggo 8. E falando de altura, ele tem 1,65 contra 1,70. E se a gente reparar, a gente consegue realmente enxergar
como o Tiguan ele é um pouco mais alto aí, como o Tiggo 8 ele é um pouco mais alto do que o Tiguan e não é preciso fazer muito esforço para perceber essa diferença básica de altura. Falando um pouco sobre outras medidas, os dois usam a mesma medida de pneu. Então rodas de 18 polegadas com pneu 235/55. Então assim, para a cidade a gente consegue lidar bem com questão de buraco, com questão aí do piso ruim, apesar de ser uma roda de 18 polegadas, é um pneu razoavelmente alto para os dois modelos. Num carro familiar, obviamente que a sua preocupação, meu amigo que está aí em casa assistindo esse vídeo, é o espaço de porta-malas. Os dois têm ótimos espaços de porta-malas, mas como eu comentei com vocês, o Tiguan tem mais espaço para as pessoas e isso obviamente foi cobrado em termos de porta-mala. O valor declarado pela Volkswagen, máximo de porta-mala para o Tiguan, isso obviamente com 5 lugares, ainda não com a segunda fileira rebaixada, é de 686, 686 litros. Já o valor declarado pela Caoa Chery para o Tiggo 8 é de 889 litros e realmente é um porta-mala muito grande. Mas aonde cobra isso? Cobra isso no espaço que você tem na fileira do meio. Então não tem muito como fugir disso. Outra semelhança entre os dois modelos está no tamanho do tanque de combustível, obviamente. Um carro familiar que você provavelmente vai encher de mala, colocar os seus filhos, seu familiar, a sogra, a mãe, para viajar e vai pegar a estrada, você quer que o tanque dele tenha uma autonomia suficiente, levando em conta aquela autonomia que é a autonomia do Inmetro, declarada em testes pelas duas marcas. Então assim, o tanque também ele é bem parecido, mas aí a gente tem uma leve vantagem para o Tiguan. São 58 litros de tanque de combustível contra 51 do Tiggo 8. Essa diferença se justifica também porque o carro, quando ele roda com etanol, ele tem uma autonomia levemente menor, apesar do combustível ser razoavelmente mais barato do que a gasolina. Falando um pouco sobre equipamento dos dois modelos, obviamente que carros que custam mais de 150 mil reais, a gente espera que eles sejam bem equipados, mas ainda assim a gente tem uma diferença discrepante entre os dois modelos em termos de equipamento. Mas disso a gente vai falar daqui a pouco. Por enquanto eu vou falar para vocês o que é que os dois carros têm em comum. Em termos de segurança, os dois modelos oferecem controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa, ou seja, você parou na saída para sair numa subida, você não precisa ficar segurando no freio, ele segura o carro um pouco, que é o tempo de você tirar o pé do freio e colocar o pé no acelerador para arrancar automaticamente. Isso é um recurso muito interessante e uma comunidade que ajuda bastante. Além disso, os dois carros têm 6 airbags, ou seja, são 2 dianteiros, 2 laterais para motorista e passageiro e mais 2 de cortina, que pega a lateral dos carros. Um item de conveniência muito importante que também os dois carros oferecem é o controle de velocidade de cruzeiro, popularmente chamado de piloto automático, por aí. Então, tanto o Tiguan quanto o Tiggo 8 oferece o piloto automático, que você consegue ali ajustar uma velocidade para o carro seguir. Mas lembrando que nenhum dos dois carros oferece o sistema adaptativo, ou seja, ele não é o sistema que ele consegue frear e acelerar sozinho caso o carro da frente faça o mesmo e manter a distância pré-definida. Outro item bem importante quando a gente está falando de carros que tem quase 5 metros de comprimento aí, é o sensor de estacionamento. No caso do Tiguan a gente tem sensores na dianteira e na traseira, o que também é o caso do Tiggo 8. Mas as similaridades elas vão acabando por aí. A gente tem aí faróis de LED, no caso do Tiggo 8, e faróis de xenônio, no caso do Tiguan. Bem, amigos, agora eu estou dentro do Tiguan para mostrar um pouco do que é o carro por dentro e de quais são os itens de série, além daqueles que eu falei que os dois carros têm, que ele oferece. E é aqui um pouco que o Tiguan sofre se a gente comparar em relação ao Tiggo 8. A gente sabe que o consumidor nacional ele gosta muito de equipamentos, ele gosta muito do que ele tem, do que ele consegue ver no carro. Nem sempre só do que o carro oferece em termos de digeribilidade, por exemplo, que é um ponto muito forte do Tiguan. Mas falando aqui de itens de equipamento, a gente tem aqui
Por exemplo, um problema, né? O Tiguan, como eu falei lá no começo do vídeo, ele é mais caro do Tiggo 8, mas ele não tem chave presencial, então ele é chave realmente, você tem que colocar a chave aqui e virar a chave para dar a partida, não tem chave presencial, então você não consegue abrir o carro com a chave no bolso, essas coisas. Outra coisa aqui que é uma vantagem no caso do Tiguan é a central multimídia. É uma central que ela tem integração tanto com o Apple CarPlay, ou seja, com telefones iPhone, quanto com Android Auto, né? Então uma infinidade de aparelhos aí de smartphone. Então você consegue colocar na tela diversos aplicativos como Waze, Spotify, Deezer, enfim, direto na tela e você não precisa ficar acessando e utilizando eles pelo celular. Outra vantagem do Tiguan é o fato de que ele tem 3 saídas de ar, ele tem 3 zonas de ar, na verdade, né? Então eu posso escolher uma temperatura para mim aqui, o motorista, outra para o passageiro e uma terceira para os ocupantes que vão atrás. Então assim, é uma coisa muito boa, uma coisa muito prática, porque realmente nem sempre a temperatura que o motorista gosta é a mesma do passageiro, que por consequente pode não ser a mesma que as crianças ou os familiares que estão no banco de trás querem. Falando um pouco mais, né, sobre o interior do Tiguan, o que acontece? O acabamento do Tiguan é uma coisa que peca bastante, então ele tem um acabamento um pouco mais pobre aí. Ele tem, né, volante revestido em couro, mas o painel, por exemplo, aqui ele é emborrachado em cima, mas toda essa área aqui já não é, digamos assim, numa qualidade tão boa, já é um plástico mais duro. Aqui na frente também ele não tem um aspecto tão refinado quanto mostra o valor do carro. Então assim, aqui na porta também ele é até um emborrachadinho aqui, então você tem um toque um pouco mais sutil que você consegue apertar, ele afunda, mas ele tem um aspecto que não é tão agradável aí em termos de acabamento. Ele tem essa faixa cinza aqui, né, na porta, que chega até a maçaneta, que também passa aqui em cima do porta-luva, aqui no painel, que tenta dar um aspecto um pouco mais de requinte para o carro, mas fica evidente como o Tiguan peca nesse sentido. Ele tem ar automático e digital, também aqui embaixo. Como eu falei lá no começo para vocês, mostrando aqui agora um pouco, né, a alavanca de câmbio, que a gente consegue, né, jogar aqui para o lado para poder fazer a troca, né, manual, se eu quiser pela alavanca, ou aqui pelas aletas que ficam atrás do volante, né, como eu comentei lá no começo, que esse é um item que o Tiggo 8 não oferece. Um outro item a mais que o Tiguan oferece é o Stop Start. Então você pode aí, né, ter aquela desligada do motor em paradas curtas, quando está num semáforo, por exemplo, parado no trânsito. E se você é alguém que se incomoda muito com isso, você tem a opção de desligar, como eu desliguei aqui agora o sistema. Então, no geral, o Tiguan ele é muito espaçoso, ele é muito confortável. Eu vou sentar lá atrás, inclusive, para mostrar isso para vocês. Mas ele peca em termos de equipamento e de acabamento. Esse carro, particularmente, ele está equipado com o teto solar, mas o teto solar nessa versão ele é um opcional. Então é um opcional de quase R$6.000, ou seja, ele eleva ainda mais o valor do Tiguan em relação ao Tiggo 8, que já tem o teto solar panorâmico como um item de série. Agora vamos lá para trás que eu vou mostrar um pouquinho de espaço para vocês na segunda fileira para um adulto. Bem, amigos, estou sentado aqui atrás, como vocês podem ver, eu estou muito confortável. Obviamente, nessa posição que o banco está, não caberia alguém sentado atrás de mim, muito menos um adulto, porque eu tô com o banco, que é corrediço, esse banco central, no último ajuste possível. Então, aqui eu tenho o ajuste aqui embaixo, no caso, ó, trouxe o banco para frente, então eu posso diminuir. Se eu precisar levar um adulto lá atrás, estiver com vários adultos no carro, eu tenho o espaço lá atrás e eu consigo aqui transformar. Ainda assim, eu tô com o joelho colado agora no banco da frente, mas ainda assim eu tô bastante confortável, tenho bastante espaço para o meu pé e eu tenho um bom espaço para as pernas. Um pênalti do Tiguan, obviamente, é o túnel central, que é bem elevado. Então assim, se você precisar levar adultos lá atrás na terceira fileira e aqui no meio,
você estiver levando um outro adulto, ele vai sofrer bastante, particularmente se a gente tiver que puxar muito o banco para frente, porque o túnel central é bem elevado. Como eu mostrei para vocês, a gente tem aqui, né, a terceira saída de ar que a gente consegue regular. Além disso, a gente tem aqui essas bandejas, né? Então, se você está levando crianças aqui no meio, a criança quer comer alguma coisa, você pode apoiar, e você ainda tem aqui uma saída na lateral para um apoio de copo, que é retrátil também. Então, é bem prático o interior do Tiguan, mas agora eu vou mostrar para vocês o interior do Tigo 8, então vem comigo. Agora a gente está dentro do Tigo 8 e de todos os itens a se comparar entre os dois carros, é aqui realmente que a gente sente uma grande diferença entre o Tigo e o Tiguan, e para melhor no Tigo, não tem nem como falar. Se a gente falar primeiro do visual como um todo, a gente vê couro nas portas, a gente vê couro no painel, a gente vê nessa faixa de couro aqui emborrachada por baixo no painel, com a costura que dá um contraste. A gente tem todo esse console central aqui, com sensível ao toque aqui na zona do ar-condicionado. A gente tem aqui, né, o carregador por indução celular. Se você quiser, você pode desligar ainda essa função para simplesmente utilizar essa área para apoiar o celular. Outra coisa, a gente tem aqui, né, o manopla de câmbio, que é no estilo de joystick, então a gente não tem que puxar igual eu puxei do Tiguan, ele apenas movimenta, mas sem sair do lugar aqui, né? Vou fazer aqui com a outra mão para vocês verem a luz, e ele vai realmente mudando de marcha, e eu posso colocar para o lado também para fazer a troca manual, se eu quiser trocar de marcha assim. Mas não é só essa questão de acabamento, obviamente, que a gente tem aqui no Tigo 8, que é superior ao Tiguan. A gente tem uma série de equipamentos a mais por um preço menor. Um deles, inclusive, a gente está utilizando para melhorar esse vídeo, que é o teto solar panorâmico. Como eu comentei com vocês, no Tiguan ele é um opcional e aqui ele é de série. Outros itens a se falar são, a gente tem painel virtual, né, aqui no Tigo 8. Aqui ele está no modo, eu vou trocar o modo de condução e aí ele troca, né, o modo, ele fica todo vermelho, tal, para acompanhar, né? No caso eu coloquei no modo esporte, então ele muda. E aqui eu tenho uma série de funções que eu consigo alterar nessa área central, então eu posso mudar o que eu quero que apareça aqui. Se eu quero, por exemplo, aqui ele mostra, né, que enfim, o carro está na reserva, então ele mostra esse item. Ele mostra aqui os itens de condução, quanto o carro já rodou. Então eu posso mudar uma série de itens aqui e ter toda essa configuração aqui, além de dois modos de condução que eu tenho, né, que é o modo Eco e o modo Sport, que eu mudo aqui por esse botão. O que mais a gente tem no Tigo 8? Câmera 360. Então vamos mostrar as câmeras. Então aqui, ó, eu tenho, e eu posso mudar de diversas formas. Eu tenho aqui a câmera, ele está mostrando a câmera traseira. Posso colocar a visão 3D, que me permite virar o carro e enxergar pelas câmeras, ou seja, ele tem uma câmera na frente, uma embaixo de cada espelho e uma na traseira, que permite com que ele crie essa imagem em cima dessa projeção e eu consigo apontar também direto em qual ponto do carro eu quero enxergar pelo lado de fora. Posso colocar a câmera dianteira, a câmera traseira, uma 2D e voltar. Além disso, eu tenho um assistente de descida, então que eu posso aqui, então eu não preciso, se eu estou numa descida muito íngreme, ficar segurando o carro no freio, eu posso acionar esse assistente de descida que faz toda a função usando a eletrônica do carro para segurar o carro, então ele faz isso por conta própria. Além disso, a gente tem aqui embaixo toda uma área de espaço maior para porta-objetos, além desse porta-objetos que a gente encontra aqui na área central. E essa área aqui embaixo, assim como o resto do carro, a gente tem toda uma iluminação que a gente pode selecionar uma série de cores para ela. Então a gente pode escolher diversas cores para colocar no interior do veículo e ter, além de ter, né, os próprios temas aqui que eu posso escolher. Então ele muda o tema da central multimídia,
como estou mudando aqui agora, no caso ele mudou para o vermelho e tal, e que daí, por exemplo, se eu deixar vermelho aqui e colocar no modo esporte, ele vai ficar, né, vai manter essa combinação. Então, além disso, eu tenho outros ajustes que eu posso fazer por aqui, por essa área do carro, mas além disso eu vou adiante aqui. Eu tenho abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-mala com abertura inteligente, então se eu estou com a chave no bolso, eu posso só encostar na tampa e eu já consigo abrir sem precisar fazer malabarismo com o pé embaixo. Eu tenho, eu posso ligar o motor à distância com a chave, então se o carro está desligado e eu estou à distância, eu quero ligar o carro exatamente para num dia como hoje, que está muito quente, ligar o ar-condicionado antes de deixar a climatização funcionando, eu seguro por alguns segundos a chave do carro e ele liga automaticamente o motor para fazer funcionar. E é muito interessante porque ele liga o motor, mas o carro continua trancado, então você não tem acesso ao carro. E se tiver alguém dentro do carro quando eu fizer isso, ele não consegue sair com o carro, ele não consegue arrancar. Então, mesmo com o motor ligado, ele não consegue pisar no freio e colocar no drive para sair. Agora aqui na área traseira, estou sentado. De novo, vocês podem ver, eu estou muito confortável, mas vocês conseguem perceber também como aquele bom acabamento que a gente encontra lá na dianteira, a gente também encontra aqui atrás. Então, né, a costura em contraste com a cor do carro, a gente encontra no interior, aqui no puxador da porta, um puxador que é de plástico por dentro, mas aqui, né, pelo lado de fora, onde a gente enxerga do puxador, ele também tem couro, tem um acabamento muito bom aqui na porta também. E aí, obviamente, existem algumas diferenças. Por exemplo, como eu comentei, o Tigo ele só tem 2 zonas de ar, então eu tenho uma saída de ar-condicionado aqui atrás, mas eu não tenho ajuste da temperatura para os ocupantes do banco de trás. Então o ajuste dessa temperatura é a mesma que tiver para o passageiro que estiver na frente. Outra coisa é que eu só tenho uma entrada USB aqui, enquanto lá no Tiguan tem uma entrada USB e um 12 volts, ou seja, se abusar eu consigo carregar até 3 equipamentos, porque existem alguns adaptadores de 12 volts que tem 2 entradas. Outra coisa aqui é que no lugar de ter as bandejas, né, que a gente tem lá para o uso de quem está aqui atrás, apoiar alguma coisa, um tablet, comida, um copo de suco, a gente tem na verdade aqui 2 porta-objetos, mas aqui no caso é para você colocar uma revista, alguma coisa, mesmo um tablet, algum outro dispositivo eletrônico que você não quiser ficar carregando na mão ou no colo. Em relação ao espaço, eu tenho um espaço muito bom. A diferença para quem vai aqui atrás é que o assoalho é quase plano no caso do Tigo, então a gente tem uma diferença muito grande em relação ao Tiguan, né? O assoalho é praticamente plano, então a gente não tem aquela diferença tão abissal, é muito prático. Então, se a gente tiver que levar um adulto lá atrás, ou seja, puxar os bancos para frente, quem tiver no meio vai sofrer muito menos com a falta de espaço, porque não tem o túnel central e consegue aí trabalhar melhor o espaço das pernas. Aqui, trazendo o banco para frente, como sei que vocês... Aqui tá bem justo, mas eu ainda tenho um bom espaço, ainda está relativamente confortável, eu conseguiria viajar assim. E aqui, levando para o máximo, aí vocês conseguem ver, espero que sim, como a diferença ainda é menor do que a do Tiguan, ou seja, o porta-mala do Tigo é maior, mas eu tenho um menor espaço para quem vai na fileira do meio por conta disso. Então esse trilho aqui que corre é menor no caso do Tigo do que se a gente comparar com o Tiguan. Bem, amigos, se você chegou até aqui, primeiro, muito obrigado. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui embaixo. Se você já é, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos do Jornal do Carro. E vem comigo, vamos continuar. Bem, rodando um pouco agora com o Tigo 8. E assim, uma diferença que fica evidente é como ele tem uma entrega mais rápida ali, logo de cara já. Do jeito que a gente sai com o carro, a gente percebe como o carro sai mais liso. Então, e isso, essa questão, tanto o fato de a gente ter uma marcha a mais no câmbio, então você consegue trabalhar com um escalonamento mais curto nas primeiras, quanto o fato de a gente ter um pouco mais de torque do que a gente tem aí, né, no Tiguan. Uma coisa que, comparando os dois, é bem distinta é a posição de guiar.
Para quem gosta realmente de uma posição mais de SUV, que é inclusive uma das coisas que fez esses carros ficarem tão populares no país, é a questão da posição de dirigir alta. E isso o Tiguan 8 oferece. Assim, eu tenho 1,80 m, estou na posição mais baixa aqui do banco, e mesmo assim eu estou numa posição muito alta, então eu consigo enxergar o capô e tal, mesmo mantendo o banco no ajuste mais baixo, no caso, né, o ajuste elétrico. Então não adianta muito eu tentar uma posição mais baixa, porque eu não vou conseguir. Ele é assim, ele é essa posição mais elevada. Então assim, quem não é muito a favor disso talvez não goste, talvez vá se sentir um pouco incomodado com essa posição um tanto elevada. Por outro lado, a gente tem aqui uma resposta que na cidade é muito suave, é muito tranquila, muito rápida. Estou usando o modo Eco, e mesmo no modo Eco ele não mata, digamos assim, a potência, a resposta do carro. Para a cidade, o modo Eco é perfeito, não dá para reclamar. Ele entrega muito bem, ele entrega com muita linearidade, você consegue ir e voltar com muita tranquilidade aí, sem grandes problemas. A suspensão é uma suspensão mais confortável, então a gente tem aí uma questão, mesmo ela sendo aí firminha ainda, ela é mais macia do que a do Tiguan, que tem aquela característica básica de todo Volkswagen, né, de ter uma suspensão um pouco mais firme. Então é bem tranquilo, a gente consegue aqui guiar com muita tranquilidade, a gente consegue rodar com muito conforto. E assim, quando a gente está na estrada, isso daí eu já comentei no outro vídeo que a gente fez sobre o Tiggo 8, nas curvas a carroceria não balança tanto, então eles conseguiram entregar um compromisso bacana entre você ter um carro que é confortável para você encarar a buraqueira que a gente tem na cidade, o piso ruim que a gente tem na cidade, e ainda assim ter um carro que ele consegue passar uma estabilidade minimamente confiável para quando você está rodando na estrada. Então ele mantém o carro parado no lugar, a carroceria não fica ali se movimentando, você tem uma carroceria bem estável, bem no lugar, então você consegue aí não ficar naquela coisa, aquele balanço que costuma dar um enjoo nos passageiros e nos ocupantes do carro quando você está principalmente numa serra, numa sequência de curvas. Bem, galera, estamos aqui agora com o Tiguan, né, no piloto, e uma das primeiras coisas assim que me salta na sensação em relação ao Tiggo 8 é a posição de pilotagem, a posição de direção. Como eu comentei, né, o Tiggo 8 ele tem uma posição de direção para quem gosta de SUV, então uma posição alta mesmo na posição mais baixa. Aqui no Tiguan a gente já tem uma posição bem mais baixa, então eu estou bem mais baixo, eu estou numa posição bem mais no chão, digamos assim, né, uma posição bem mais colada, que é uma posição fica mais próxima, digamos, do que a gente encontra aí em sedãs, né? Então assim, eu já não enxergo o capô por completo, banco no mínimo, né, do jeito que eu gosto, banco na posição mais baixa possível. Os dois têm ajuste de altura e direção no volante, então quanto a isso é muito tranquilo encontrar a posição dentro do possível, mas me agrada mais nesse sentido o Tiguan, que eu fico mais perto do chão aqui do que no Tiggo 8. Por outro lado, estou rodando aqui num piso, aqui num asfalto que não é muito bom, tem um paralelepípedo também, e aí o que a gente encontra? A gente encontra aquela questão que eu comentei antes, né, de ser uma suspensão mais firme, é uma suspensão mais dura, a suspensão da Volkswagen, isso daí é de todo Volkswagen, então a gente acaba sofrendo um pouquinho mais com isso, não é tão confortável quanto é a suspensão do Tiggo no dia a dia. Quando a gente está na cidade, aqui igual a gente tá no meio, é tranquilo a gente ter a entrega de potência e de torque, né, que eu comentei que é um pouco menor do que no Tiggo 8 ou do Tiguan. Então assim, a gente não sente tanto essa diferença, mas a gente não tem também, por exemplo,
os modos de condução para conseguir dar uma apimentada aí no que a gente sente aí em como o carro responde. Então realmente no pé, no pedal, aí no acelerador que a gente faz essa diferença. E assim, quando a gente pisa para o carro responder, a gente percebe que o Tiguan demora um pouco mais a responder do que o Tigo. O Tigo ele responde mais rápido, mesmo que o torque máximo dele chegue 500 RPM mais tarde do que o torque do Tiguan. Ainda assim, a gente percebe que quando a gente pisa para ele responder, ele responde mais rápido. Em relação à suspensão, né, do Tiguan, que a gente tem é aquela questão, ele é um carro muito estável na cidade, ele tem uma relação de direção muito direta, então assim, a resposta é sempre muito boa, você realmente sente o que está acontecendo, no volante te entrega exatamente o que está acontecendo, o que está se passando embaixo do carro, no contato dos pneus com o asfalto, perfeitamente. A suspensão, quando você entra em curvas, ela é muito firme, mas também para um carro que é um carro familiar, quando a gente está na cidade, quando a gente pega buraco, quando a gente pega um piso ruim, a gente sente como a suspensão é mais dura em relação à suspensão do Tigo 8. Então assim, na estrada os dois se comportam muito bem. A direção do Tiguan é um pouco mais direta, então para quem gosta de uma coisa de ter aquela sensação de uma diribilidade muito afiada, digamos assim, o Tiguan entrega melhor nesse sentido. Mas, por exemplo, para o tempo que a gente passa dentro do carro hoje em dia, o que você enxerga, por exemplo, o que você vê entre um carro e outro, a diferença é abismal, principalmente em termos de acabamento, como eu já comentei. Mas assim, eu gostaria de ter aí um meio termo, né, entre o que o Tiguan me oferece e o que o Tigo 8 tem. Então eu gostaria de estar enxergando aqui todo o painel, questão de acabamento que o Tigo 8 me dá, mas ter essa posição de pilotagem mais baixa que eu tenho aqui no Tiguan e essa resposta de direção do Tiguan também. Por outro lado, na cidade, gostaria de ter o ajuste de suspensão que o Tigo 8 me proporciona em relação à do Tiguan. Mas, né, não dá para ter tudo, infelizmente, meus caros amigos. Bem, o porta-mala, como eu comentei com vocês, além do sistema de abertura inteligente, que você chega e encosta só na tampa e ele abre automaticamente, sem precisar fazer malabarismo com o pé embaixo, ele tem uma outra função interessante, que é que você escolhe o ajuste de abertura. Então lá dentro do carro, já pela central multimídia, eu estabeleci em 75%. E agora eu vou abrir a tampa do porta-mala e vocês vão ver que ela vai ficar muito mais baixa do que deveria para um carro desse tamanho e para minha proporção. Então eu estabeleci a abertura em 75%, ele para nessa altura e fica sempre nisso. Eu posso colocar entre 70% e 100% de abertura lá pela central multimídia, eu posso fazer o ajuste. E o interessante ele mostra dentro da central junto esse sistema. Então você consegue enxergar, ter uma noção pelo desenho de quanto é essa porcentagem de abertura. Obviamente a gente continua tendo também aqui o botão para fechar, né, a abertura elétrica, além de poder fazer pela chave e por um botão que tem lá no painel. Por aqui eu também posso fazer esse ajuste, mas obviamente não é tão prático quanto lá por dentro. E outra coisa que ele tem é o anti-esmagamento. Então se eu ficar com a mão aqui embaixo ou estiver sentado aqui na tampa do porta-mala e a tampa descer, ela vai bater em mim e voltar para cima, como fazem os vidros, um item de segurança. Bem, amigos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Eu espero que nós tenhamos sanado as diferenças e as dúvidas de vocês que estão interessados em comprar esses carros e quais as diferenças entre o Tiguan e entre o Tigo 8. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like pra gente e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares.
E também, se você ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo, diz o que você achou do nosso vídeo também, que a gente gosta muito de saber disso. E também não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, Jornal do Carro, no Facebook e no Instagram. E também acompanhar o nosso site, jornaldocarro.com.br, e a nossa edição impressa. Até mais!